Sempre existiu a dúvida de qual eram os personagens mais poderosos de One Piece, e só podíamos analisar com base em seus feitos na história. Mas o Japão finalmente revelou uma lista com os 20 personagens mais poderosos da série. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e no Japão foi feita uma pesquisa entre os japoneses para eles criarem a lista definitiva dos 20 personagens mais fortes de One Piece. E hoje então eu vou analisar essa lista com você e comentar se realmente faz sentido as posições ou não. E uma coisa que realmente não faz sentido é você ter chegado até aqui e ainda não ter deixado o like no vídeo. Então deixe o seu like, porque se ele fosse um personagem de One Piece, com certeza estaria em primeiro lugar nessa lista. Mas com isso então, vamos agora para o top 20 elegido pelo Japão. E para começar então em 20º lugar, temos Kozuki Oden. Oden com certeza é um dos 20 personagens mais fortes de One Piece, mas eu fiquei muito surpreso que ele está tão baixo nessa lista. Oden já foi um membro dos Piratas do Barba Branca e também dos Piratas do Roger, sendo um dos únicos que conseguiu chegar na última ilha da Grand Line e encontrar One Piece. Oden já lutou contra Kaido, deixando até mesmo uma cicatriz em seu corpo, e se não fosse pela Kurozumi Higurashi ter se transformado no Momonosuke e tirado a concentração do Oden, quem sabe se ele realmente não seria capaz de vencer o Kaido. Afinal, ele foi um dos espadachins mais fortes de toda a história, então com certeza ele é muito mais forte que alguns próximos que estão na sua frente. Mas agora em 19º lugar, temos Rox de Shebeck. E eu até entendo não colocar o Rox tão alto na lista, até porque nunca vimos ele em ação, na verdade nunca nem vimos ele. Mas vamos lá, o Rox foi o capitão da maior tripulação pirata que existiu até hoje. Garp e Roger tiveram que se aliar para derrotá-lo, então é impossível ele estar tão baixo desse jeito. Em um painel onde Kaido menciona os únicos capazes de derrotá-lo, Rox de Shebeck estava lá. Isso mostra que Kaido considera que essas pessoas são mais fortes ou pelo menos iguais em força que ele. Inclusive Kozuki Oden também está lá. Isso apenas mostra a força desses homens. Rox de Shebeck tem tudo para ser o pirata mais forte que já existiu em toda a história de One Piece, então ele deveria estar bem acima, pelo menos perto do Kaido. Seguindo então, em 18º, temos o Almirante Fujitora. Fujitora é o primeiro almirante dessa lista, o que não necessariamente quer dizer que ele é o mais fraco, até porque o Ryokugyu nem está nesse top, mas a sua posição parece bem justa em 18º. Ele está acima do Oden e do Rox, o que é praticamente um crime, mas também baixo bastante para mostrar que ele é poderoso, mas não um dos mais fortes da série. Mas vamos continuar. Em 17º lugar, temos Shiki, o Leão Dourado. E mais uma vez, esta posição não faz sentido. Primeiro que Shiki era subordinado do Rox, então ele estar acima é algo meio estranho. Além disso, Shiki nem mesmo foi mencionado pelo Kaido como uma das pessoas capazes de derrotá-lo, mostrando que apesar dos dois estarem na mesma tripulação, Kaido não via ele como um grande rival. Mas agora então em 16º, temos Kizaru. Vimos Kizaru entrar mais em ação atualmente, com ele até mesmo enfrentando Luffy na sua forma Gear 5, e por um breve instante, Kizaru até mesmo foi capaz de cortar seu rosto e ferir o Luffy. Então apesar de ter sido completamente derrotado pelo Luffy depois, sendo uma vitória até que fácil, a sua posição me parece bem justa em 16º. Então agora em 15º lugar, temos o King. E só para lembrar, isso quer dizer que o Japão considera o King mais poderoso que 2 almirantes e até mesmo que o Oden e que o Rox. E eu nem preciso falar que isso é um absurdo. Quando o Ryokugyu chegou em Wano, ele derrotou o King e o Queen sem dificuldade nenhuma, apesar dos dois ainda estarem feridos. Mas o único momento em que o King usou sua força máxima foi contra o Zoro, e mesmo assim ele ainda acabou perdendo. Ele pode ser extremamente poderoso, mas com certeza
ele nem deveria entrar para os 20 mais fortes. E seguindo, em 14º lugar, temos o Sengoku. Sengoku é uma lenda da marinha, sendo um dos marinheiros mais fortes de sua época, tanto é que ele se tornou o almirante de frota. Ele já derrotou Shiki, o Leão Dourado, em Marineford junto com o Garp, e temos até mesmo uma fala do Roger dizendo que os marinheiros eram muito fáceis de derrotar, e que na próxima vez era para trazer o Garp ou o Sengoku. O que quer dizer que para o rei dos piratas, esses dois eram os únicos que realmente davam graça em uma batalha, mostrando que Sengoku tinha poder para fazer Roger lutar a sério. Além disso, vimos também ele segurando o Garp no chão, que estava totalmente descontrolado após ver o Akainu atravessando seu braço no Ace, o que só nos mostra sua força. Mas agora em 13º lugar, temos o traidor da marinha Kuzan. Vimos várias vezes na história os feitos de força de Kuzan. Quando ele ainda era um almirante, ele lutou contra Barba Branca em Marineford. Ele teve uma intensa batalha contra Akainu que durou 10 dias seguidos, e até mesmo mudou permanentemente o clima de metade da ilha em que ele lutou para um bioma de neve, deixando tudo congelado. E finalmente, o seu maior feito foi ter lutado contra o Garp e mostrado que apesar de seus poderes, ele também é um monstro quando se trata de haki e de força física. E por mais que o Garp tenha tido distrações, o que fez com que ele não usasse toda a sua força, só pelo fato do Kuzan ter aguentado todos os golpes e contra-atacado, só nos mostra o quão capaz ele é. Então eu não acho errado ele ocupar essa posição. E como próximo, em 12º lugar, temos o Ben Beckman. O Ben Beckman é o imediato dos Piratas do Ruivo, e apesar de nunca termos visto o seu poder, já temos uma pequena base de sua força. Em seu Vibra Card é dito que o seu poder está bem próximo do seu capitão Shanks. Ele também é uma das pessoas mais inteligentes do mundo de One Piece, e não podemos esquecer que foi ele quem cortou o braço do Kid. Então Ben Beckman é sim um dos personagens mais poderosos de One Piece, estando próximo do nível Yonkou. Seguindo então em 11º lugar, temos o Akainu. O Akainu já foi confirmado pelo Oda como o personagem com o poder mais ofensivo de todos, e podemos muito bem ver isso na história, já que todos os seus oponentes tiveram danos bem graves em seu corpo. Kuzan perdeu uma perna, Barba Branca levou 2 furos no corpo e um na cabeça, e o Ace teve seu peito completamente atravessado. Então faz muito sentido ele estar nessa posição, ainda mais levando em conta que ele está apenas algumas posições acima do Kuzan, já que apesar do Akainu ser o mais poderoso, os dois têm níveis de poderes bem semelhantes. Já agora em 10º lugar, temos Monkey D. Dragon. E a posição do Dragon é muito relativa, já que até agora ainda não vimos nada de seus poderes. Sabemos que ele é poderoso, afinal ele treinou o Sabo, que já vimos ter uma força incrível, e também ele é o líder dos revolucionários, mas nunca vimos ele em ação. Nós temos menos feitos de força do Dragon, até mesmo do que do próprio Rox de Shebeck. A única coisa que sabemos é que por onde quer que ele passe, uma tempestade o acompanha, fazendo muitos teorizarem que sua fruta está relacionada ao clima, o que até faz sentido. Mas no fim, Dragon pode estar muito acima nessa lista, assim como também pode estar muito abaixo. Só saberemos quando vermos de fato a sua verdadeira força. Em 9º lugar então, temos o Kaido. Isso já era esperado, afinal de contas Kaido é considerado a criatura mais forte do mundo. Ele foi o oponente que Luffy mais teve dificuldades para vencer, sendo derrotado várias vezes. Kaido foi literalmente um monstro, tanto em haki quanto em poderes de fruta, ele é incrivelmente forte. E eu até me surpreendo dele não estar acima nessa lista, porque ele com certeza é mais forte que alguns que estão em posições melhores. Como por exemplo, o que está em 8º lugar, o Roronoa Zoro. Zoro é pra mim um dos melhores personagens de One Piece. Ele é forte, tem uma personalidade mais bruta e sempre tem as lutas mais interessantes. Mas você tem que concordar comigo que ele com certeza não deveria estar nessa posição, ainda mais acima do Kaido.
Zoro foi capaz de cortar o Kaido com um de seus golpes mais poderosos, mas tem uma diferença muito grande entre acertar um golpe e vencer a batalha. Kaido, sem nenhuma dúvida, é mais forte do que o Zoro atualmente. Em Egghead, Zoro teve uma certa dificuldade para vencer até mesmo Rob Lucci, então apesar dele ser incrivelmente forte e no futuro ser um dos maiores de todos, agora como 8º lugar é alto demais para ele. E como próximo, em 7º lugar, temos o Monkey D. Luffy. É inegável a evolução que Luffy teve desde o capítulo 1 até agora. Ele era um pirata que perdia para o Smoker, e hoje ele é capaz de vencer o Kaido. Tudo ficou ainda maior quando Luffy desbloqueou o seu Gear 5, que sinceramente eu ainda acho que ele não usou nem a metade do potencial máximo desta nova técnica. O Gear 5 parece ter um potencial gigantesco, que nem mesmo Luffy parece ter percebido. Então eu acho que a sua posição em 7º está bem justa, até porque ele ainda tem muito que melhorar e ainda tem uma jornada longa pela frente. Avançando então para a 6ª posição, temos o mentor do Luffy, Silvers Rayleigh. E agora aqui para analisar a sua posição, temos que ter em mente qual versão do Rayleigh estamos falando. Se for de sua época de ouro, quando ele ainda era jovem e lutava ao lado do Roger, com certeza a 6ª posição é certa para ele, até porque ele era um dos piratas mais fortes do mundo. Mas agora, se estamos falando do Rayleigh atual, eu acho meio difícil ele estar tão alto. Rayleigh se aposentou e ficou parado por muitos anos. Ele mesmo admite que não conseguiria vencer uma batalha direta contra Barba Negra em seu estado atual. Então, apesar de já não ter mais a mesma idade de antes, Rayleigh ainda ficou sem lutar por décadas, o que com certeza diminuiu muito o seu nível de força. Mas agora, em 5º lugar, temos Monkey D. Garp. E Garp entra na mesma questão que Silvers Rayleigh. Em seu auge, ele com certeza estaria entre o top 5 dos personagens mais poderosos de One Piece, mas com sua idade atual, sua força com certeza não é mais a mesma. O próprio Garp admite isso, dizendo que não é mais tão forte quanto antes. Mas, diferente do Rayleigh, Garp continuou ativa, sempre lutando contra os piratas como um marinheiro, e só se demitiu da marinha há 2 anos atrás, após as consequências de Marineford. Então, ele ainda mantém a sua forma, e com certeza ainda estaria no top 20 mesmo com seus 80 anos, mas sua posição seria um pouco mais baixa. Seguindo então para o 4º lugar, temos o maior espadachim do mundo, Draco Lee Mihawk. E sinceramente, eu acredito que essa posição está muito certa para ele. Mihawk já mostrou que é incrivelmente forte. Ele era o principal rival do Shanks quando Shanks ainda tinha seus 2 braços. E considerando o haki gigantesco do Ruivo, Mihawk tem que ter um haki tão forte quanto para ter uma batalha digna. Foi dito que o som de seus duelos era tão intensos que podiam ser ouvidos por toda a Grand Line. Então Mihawk, sem dúvidas, é um dos mais poderosos de One Piece, e isso só torna as coisas mais interessantes, porque Zoro ainda tem um longo caminho até chegar nessa posição. Seguindo, em 3º lugar, temos Shanks, o Ruivo. Shanks com certeza está no topo, isso não tem como nem discordar. Ele é praticamente o Roger dessa era, tanto que ele até mesmo usou o mesmo golpe de seu capitão e seu haki é o mais forte apresentado até agora. Ele sozinho e com um único golpe venceu Kid e Killer, 2 supernovas, e sem qualquer dificuldade, o que só mostra do que ele realmente é capaz. Agora então, em 2º lugar, temos Edward Newgate, o Barba Branca, seguido pelo Gold Roger em 1º lugar. Com certeza, Roger e Barba Branca ocupam o topo de qualquer lista de poder em One Piece. Eles foram lendas em seu auge, mas sempre fica a dúvida de qual dos dois era realmente o mais forte. Apesar de Roger estar vivo, foi Barba Branca quem recebeu o título de homem mais forte do mundo. Mas apesar disso, eu concordo com o Roger em 1º lugar, até porque o Kaido mesmo disse que apenas o haki já era o bastante para dominar o mundo, dizendo que um haki poderoso é a maior força de One Piece, o que sem dúvidas era a especialidade do Rei dos Piratas.
Mas agora você com certeza deve ter sentido falta de alguns personagens que não apareceram nessa lista, como a Big Mom, que tem mais ou menos o mesmo nível de força que o Kaido, então ela deveria estar ali. E também o Barba Negra, que pelo que tudo indica, vai ser um dos, se não o vilão final que Luffy enfrentará na história, o que acaba sendo um pouco contraditório, porque temos o King nessa lista. Mas e aí, quem você acha que são os 20 personagens mais fortes de One Piece?